estava mal das pernas financeiramente, né? Por esses tombos que eu levei, por ter seguido outras teorias e outras coisas meio furadas. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, investi no interno, eram R$ 9.000, e aí voltou 36. Já não vou precisar fazer o empréstimo que eu estava planejando daqui. O lançamento virou, já supriu essa necessidade. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram R$ 100.000 em 7 dias. A de hoje aqui é com o Ricardo. Ricardo, tudo bom? Você fala de onde? Eu estou em Curitiba. Que legal. E você é daí? Eu sou de Santa Catarina. Sou natural de Santa Catarina, mas já moro há algum tempinho em Curitiba. É tudo frio, né? É o mesmo frio aqui. Que legal. E em que nicho de mercado você fez seu primeiro 6 em 7? Eu fiz um nicho de saúde, subnicho emagrecimento. Que legal. E como é que você me conheceu? Eu conheci através de uma palestra do Flávio Augusto. Estava navegando no YouTube, procurando palestras, assistindo, e aí eu vi o Flávio Augusto, que eu já seguia há algum pouco tempo, e eu vi ele palestrando num tal de fórmula de lançamento ao vivo. Disse, o que é fórmula de lançamento ao vivo? O que é Érico? Mas, enfim, vi a palestra dele, e aí começou a aparecer vídeos do YouTube seus, né? E aí, isso é das antigas lá, não é tão recente, não, é um pouquinho... Que massa! E como é que foi a sua primeira impressão com o conteúdo? Olha, foi muito bacana, porque era bem a época que você estava viajando o mundo. Então, tinha vídeos de Barcelona, aqueles vídeos de manhã, e aí todo dia antes de eu ir para o trabalho, eu acordava e caía o vídeo seu lá, publicado, você lá, e eu olhava assim, nossa, cara, que estilo de vida bacana esse. E aí isso começou a me interessar, me puxar bastante, sabe? Foi bem esse gancho aí. Que massa! Eventualmente, eu devo ter feito, quando a pessoa assiste meus vídeos, eu acabo convidando para masterclass, ou para jornada, ou para, enfim, para um lançamento da fórmula. E você acabou recebendo esse convite? Como é que foi? Sim, foi exatamente isso. Foi no vídeo, você fez uma chamada o nome do evento, acho que era Workshop da Fórmula de Lançamento. Bem raiz esse. Isso. Das antigas. Aí eu caí na rede, assisti, fiquei maravilhado. E você foi uma daquelas pessoas que compraram da primeira vez? Eu fui. Nossa. Eu sou facinho de comprar. Que ótimo. Eu não sou tão São Tomé, assim. Que legal. O que eu falei que fez você bater o martelo assim? Você lembra, mais ou menos, qual foi o argumento? Foi uma coisa só? Foi uma soma? Teve uma coisa que você, não. Isso me... Agora tem que bater o martelo. Eu acho que o que fez a base foi o conteúdo mesmo. Porque eu já vinha te seguindo há uns 2, 3 meses, só com os vídeos no YouTube, só com conteúdo gratuito. Então, criou um relacionamento, criou uma confiança, parecia real tudo aquilo, parecia tudo verdadeiro, não parecia historinha da internet, né? Inclusive, nos seus conteúdos já tinha, desde aquela época, entrevista com outras pessoas, entrevista com alguns alunos, hoje toda a galera do Plat, né? Mas tinha entrevista com eles. Aquela galera cresceu, real, né? Nossa. Não era um Plat, não exatamente. Alguns, né? E aí eu cheguei, de certa forma, muito comprado já no lançamento. Aí no lançamento você explicou a teoria, o porquê que funciona, as duas partes do cérebro, os gatilhos mentais. Eu disse, é isso aí, pronto, vamos para cima. E como é que foi a partir daí, a sua jornada? A partir daí, cometi 2 erros. 2 erros bem interessantes. 2 erros que até, de certa forma, não são tão incomuns. O primeiro erro foi que eu comprei, porém não executei. Eu era funcionário público na época e comprei. E você era em que área, perdão? Eu era tenente do Corpo de Bombeiros. Nossa, cara, que legal. Sim.
Então, ser tenente do Corpo de Bombeiro comprou e não executou. Exatamente. Eu estava planejando, estava tendo indícios de querer mudar de área já naquela época, e o marketing digital, você foi uma das coisas que mais me atraiu, assim, só que eu fiquei procrastinando, tem muito trabalho para fazer, eu tenho uma rotina muito corrida, depois eu assisto a fórmula, o lançamento parece que dá trabalho, depois eu vejo, fui fazendo meio nas coxas, e não saía nada. Aí até que eu comecei a ver alunos da minha turma, da forma, começando a ter resultado. E aí aquilo foi começando a pegar. Eu disse, não é possível. Não é possível. Aí eu tomei decisões drásticas, juntou com outros momentos de vida ali, eu tomei decisões mais drásticas e saí do serviço público para o infarto dos conhecidos ao meu redor. Eu saí e para disse o infarto dos conhecidos ao seu redor. Eu conheço essas pessoas infartam quando você sai de serviço público, né? Coitado dos meus pais, né? Eu penso às vezes, nossa, eles não mereciam ter passado por isso, né? Pai e mãe tem que passar por cada coisa, né? Tem que passar por cada coisa. Eu espero que hoje eles entendam. Mas, enfim, tomei essa decisão e aí eu disse, agora eu só tenho uma opção. Ou fazer isso dar certo, ou fazer isso dar certo. E aí eu fui com tudo. Aí eu comecei a executar. Só que aí eu cometi o segundo erro, que também, de certa forma, não é incomum. Fiz o lançamento semente e começou a vender. E aí eu fiquei fazendo só lançamento semente. Cara, eu falei disso um pouco ontem na Masterclass, do vício do lançamento semente. Como é que foi? Você fazia quanto no lançamento semente? Eu fazia um por semana. Nossa, você era um cara que devia ir para clínica de reabilitação, então. Segunda-feira começava o tráfego, aí era tudo lançamentinho pequenininho. Então, segunda-feira começava o tráfego, para quarta, quinta-feira ter o webinário, vendia, fechava o carrinho, e na outra semana começava outro. Não tinha criação de audiência direito, não tinha nada das bases. E aí, por que isso aconteceu? Porque eu não segui o fórmula. Quando eu resolvi começar a implantar, surgiram outras propostas de marketing digital, e aí eu fiz uma salada. Ao invés de eu seguir a fórmula de lançamento, eu comecei a assistir a fórmula, vi o que era o lançamento semente, e pulei fora e comecei a seguir outros cursos. Não, porque lançamento mesmo não funciona, o negócio é vender aqui todo dia, o negócio é fazer carta de vendas com não sei o quê, e põe um webinar no meio e vende. E aí eu comecei a misturar tudo. E aí eu me distanciei do fórmula. Eu não estava seguindo a fórmula, estava seguindo outras pessoas, outras teorias. E aquilo ali até deu um pouquinho de resultado no começo, mas começou a não dar mais resultado. E aí veio a pandemia, veio 2020. E aí eu notei uma coisa interessante. Aqueles caras, os outros caras que eu estava seguindo, começaram a sumir. Começaram a parar de postar menos, não postavam resultado de aluno, eles mesmos começaram a meio sumir do mapa. Eu disse, tem alguma coisa errada aí, né? O cara que eu tô seguindo tá meio sumindo da internet, não sei o que tá vendo. Não sei o que tá vendo. Será que é a pandemia? Será que o mercado digital tá sofrendo, tá acabando? Aí eu disse, vou voltar a seguir o Érico, vou voltar a ver o Érico e vou voltar à fórmula de lançamento, porque nesse período eu não só não olhei a fórmula, como eu acho que o algoritmo vê que a gente, enfim, parou de mostrar postagens suas também nas redes sociais, e aí eu voltei a ver, eu vou ver se o Érico ainda está vivo na pandemia também, fui eu ver, e aí eu fui lá ver, e você não só estava vivo, como estava muito maior do que a época que eu conheci. Muito mais alunos, muito mais estudo de casa, tudo cresceu. Eu disse, cara, os outros caras que eu segui foram meio sumindo, e o Érico ficou gigante.
mesmo com a pandemia e tudo. E aí, não é possível. Aí tomei a decisão. Parei de seguir todo mundo, limpei o Instagram, limpei tudo, parei de seguir, seguindo só você. Voltei a fazer a fórmula de lançamento certinho, estudar, pôr no papel. Aí eu fiz o meu primeiro interno certinho, vamos dizer assim, ali no meio de 2020, bem no olho do furacão. Fiz o meu primeiro interno. E aí começou a dar uns resultados bacanas. Aí eu voltei pro Pruma. Aí depois disso não desgarrei mais, que nem desenvolvedor. A casa de palha, ela é muito sexy, porque ela é muito rápida de construir dos 3 porquinhos, né? Você constrói e vai brincar, mas aí vem o lobo mau, sopra, né? Então a fórmula é uma coisa mais... Hoje, por design, eu podia até ensinar as coisas mas é mais tijolo, né? E aí o tempo passa, o tempo voa, e aí a gente separa os homens dos meninos nesse jogo, né? No curto prazo é muito fácil, mas no longo prazo... É engraçado isso, porque eu ainda procuro fazer uma entrevista por dia, quase todo santo dia, né? Nesse caso, em lançamento, eu acabo fazendo 2, que eu faço uma agora, uma durante a Masterclass. E é impressionante como a coisa ainda tá sólida, né? Isso é muito massa. Exato. E aí, bom, aí você começa a seguir, você começa a focar num método só, numa dieta só, por que não dizer, né? Sim. E aí, como é que foi seus resultados? Aí eu tava mal das pernas financeiramente, né? Por esses tombos que eu levei, por ter seguido outras teorias e outras coisas meio furadas. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, investi no interno, eram R$9.000, e aí voltou 36. Aí eu disse, olha, já não vou precisar fazer o empréstimo que eu estava planejando daqui. O lançamento virou, já supriu essa necessidade. E aí começou o Montinho Montão. Isso foi no meio de 2020. Fui fazendo um lançamento a cada 1 mês e meio, mais ou menos. Em novembro de 2020, eu fiz o primeiro 6 em 7. Quando foi? Novembro de 2020. Novembro de 2020, ó. Isso. E aí foi o único? Não, ele foi o primeiro de muitos, graças a Deus. Desde então, novembro de 2020, ele foi bem ali na risca, foi R$100.800. Mas foi 6 em 7. Foi 6 em 7. A regra, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. E aí 2021, eu fazia o lançamento, voltava, reestudava a fórmula, achava vários lugares onde eu tinha, nossa, não estou aplicando isso aqui. Nossa, olha isso aqui, não estou fazendo. Fazia o lançamento, estudava a fórmula, voltava, no próximo lançamento voltava melhor. Fazia o lançamento, voltava, estudava a fórmula, no próximo lançamento voltava melhor. Fui fazendo assim, dessa forma em 2021, né? Aí virou o ano, 2021, só o lançamento de janeiro, ali de 2021, que eu perdi a mão no tráfego um pouco, por isso não deu 6 em 7, foi 90 mil e alguma coisa, mas depois disso todos deram 6 em 7 em 2021, com bastante folga já. Quanto você fechou o ano de 2021, só para a gente ter uma noção, assim, bem conta de padaria mesmo? Assim? Isso, o ano de 2021, bem conta de padaria, ele deu faturamento bruto em torno de 1.300.000. Aí sim, né? Casinha dos 3 porquinhos de tijolos. Aí ninguém vai falar que foi sorte. Tá aí a promessa cumprida nesse caso. Que massa. Agora eu te pergunto, Ricardo, você se importaria da gente chamar pessoas da audiência que não são alunos para fazer perguntas para você também? Claro, pode chamar. Então tá bom. Vamos lá. E aí, Érico, tudo bom? Olá, como você chama? Tudo beleza, sou fãzaço de você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu chamo Átila Queiroz, eu moro em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Tá legal. A minha pergunta é o seguinte, eu dou curso de seminação presencial a vida toda. E eu queria migrar isso para online. Só que o curso de seminação tem um problema. Ele tem a parte prática.
Dá para mim fazer 6 em 7 online versus prática? Olha só. Nossa, eu te Boa pergunto pergunta. isso tem uns Olha 3 só, anos. o que você acha? Total. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver a opinião do Ricardo. O que você acha, Sim, Ricardo? sempre É bom ter ter uma opinião. uma terceira opinião, né? Eu vejo dessa Terceira forma. opinião. Quando a gente faz um curso online, o curso ele sempre é um veículo para entregar a transformação que o aluno quer, né? E normalmente, eu acho que quase todo curso ele vai ter que ensinar coisas práticas, né? O aluno ele vai ter que fazer coisas, por exemplo, no nosso curso de emagrecimento também tem várias partes práticas, né? São as aulas, tudo, mas tem outros exercícios, tem partes práticas pelo meio, e a gente ensina, né? Da mesma forma que você daria uma aula, que você ensinaria ali no presencial, você ensina as técnicas e dá as orientações e dá as instruções no online. Para a gente funciona assim, o nosso curso também tem vários módulos, exercícios práticos, tarefas, desafios que as alunas têm que fazer, e é tudo passado por online, né? As videoaulas, mais os grupos de WhatsApp de apoio, a gente consegue fazer toda a orientação. Eu acredito que, se for olhar por esse lado, praticamente todo mundo que faz o 6 em 7 ensina coisas práticas nos seus cursos e a galera manda bala, né? O Érico sabe porque a mãe dele tem sítio, Por né? exemplo, Ele vai tem entender. gente que... Não tem Eu como sei. aprender Eu inseminação sei. sem a prática mesmo, né? Com a mão na vaca, né? Ué, não tem como aprender muita coisa sem a prática. Por exemplo, Não, tem não como tem aprender como. mecânica sem a prática? Ué, eu entrevistei um cara que E fez 6 em a 7 com parte mecânica. prática? Pois é, o que que acontece? Quando você fala que não tem como fazer a parte prática, você não está necessariamente falando que não tem como fazer a coisa presencial. Posso te dar um exemplo? Estava andando de barco, meu barco quebrou. Quebrou no sentido, vou até te explicar. Você tem um lugar que é um acelerador, certo? Um manche, tá aí. Eu puxava o manche e ele tinha que fazer uma onda. Às vezes, quando eu posto uns vídeos eu surfando uma onda, aquela onda é feita por um barco, fica na frente. E aí o manche não dava potência. Tipo, ele tem que dar uma rotação de mais ou menos 4.000 rotações, alguma coisa do tipo. E ele estava dando só 2. E adivinha como é que eu consertei? Pelo YouTube? Não foi pelo YouTube, foi online. Eu conversei, eu liguei pro Prota, inclusive o Prota falou com a Thalita, e o Prota falou assim, Érico, vai lá. Então, assim, é um barco que você tem que ter uma manutenção de São Paulo. Tipo, ele é um barco muito específico, sabe? Tipo, vai fazer um barco que faz onda para surfar atrás. Então, é muito específico. Então, e ele tem algumas características que os outros não têm. Não é simplesmente um barco e tal. Ele falou assim, cara, vamos lá, deixa eu olhar. Faz isso. Faz aquilo, faz isso. E, na verdade, não foi nem eu que fez. Foi uma amiga minha que chama Thalita. Thalita, vou ligar pro Prota. Ligou um celular e ele fez a parte prática ali com ela. Sim. E ontem eu surfei. Então, o que eu quero dizer é que a gente acredita que a parte prática tem que ser presencial. Mas isso é um pré-conceito. Muito da parte prática deve ser feita online. Entendi. E eu vou te falar. Não, eu acredito, é verdade. Eu acredito. Geralmente, antes de uma masterclass, eu gosto de cair na água. Aí eu liguei pro meu amigo, o Bindes, falei, Bindes, o barco tá consertado. Falei, quem consertou? A Thalita. Vou com a Thalita na mecânica. Né? A Thalita, falei assim, não, a Thalita é uma amiga minha, porque eu tava fazendo live, essas coisas, até pra masterclass não tava podendo. Não, a Thalitinha, Érico, desce o barco, a gente tem que descer o barco para botar. Você me dá autorização que eu vou dar uma olhada lá. Não, acredito, senhora. Então, assim, o Prota, que é o cara que guiou a concertação, estava em São Paulo, capital. Então, eu vou te falar o seguinte, tem gente que já fez 6 em 7 com tênis. Como é que você faz 6 em 7 com 6 em 7? 7 em 7, faixa pretíssima, com tênis. Como é que é possível aprender tênis online? Eu tenho a Marivone.
Não é Marifase, não. Ela ensina balé. Ela fez mais de 1 milhão. Eu entrevistei ela. Como é que é possível isso? Então, assim, é difícil de imaginar de fora, porque a gente não tem muitos exemplos. Mas quando a gente entra dentro, a gente começa a entender que o online passa a ser tão ou mais eficiente Aí que... eu vou começar a pensar uma forma, né? E a parte prática, a parte é que... Aí que tá. Se você pensar de... Ai, É o seguinte, Érico, tem a parte de anatomia, né? Tem uma aula de anatomia. Depois tem uma aula que você coloca a mão na vaca para achar o colo do útero e passar o aplicador, que é a parte mais crucial, todo mundo chora. Chora por causa disso, que não acha o colo do útero para passar o aplicador, para colocar lá dentro do útero, para colocar o sêmen lá dentro. Quando você coloca assim, curso online de disseminação, a galera pira, já fala assim, isso é treta, né? Isso é treta, isso não funciona, justamente porque o mais difícil é a prática, não é uma leitura, não tem um passo a passo que você vai pegar e falar assim, não, você coloca a mão, faz o toque e vai achar o colo do útero. Então, assim, não sei se é preconceito meu, mas eu não vi e eu não consegui achar uma forma de casar as duas coisas. Apesar que eu tenho a escolinha presencial aqui. Porque você está olhando... É porque você está olhando do lado de fora. Quando você não tem exemplos dessa coisa, você só está procurando razões... Como é que eu vou dizer? Para comprovar isso, né? Porque você está do lado de fora, você não está andando com pessoas que fazem isso o tempo inteiro, com coisas até um pouco mais complicadas que isso. E aí você já entra assim, não dá. Tinha um amigo meu que falava que não tinha jeito de ensinar fotografia, tinha jeito de ensinar fotografia até certo ponto no digital, porque você tem que estar com um cara ali no casamento, fazendo acontecer. Como é que você coloca aquela situação? Achar o ponto certo da pessoa. E aí veio a pandemia e ele ficou sem emprego. Ele falou assim, então deixa eu tentar. Aí ele entrou para a fórmula, ele chama Robson Kunz. E aí quando ele entra, ele começa a perceber um monte de ferramenta que as pessoas usam que não está óbvio para ele. E aí sabe o que ele faz? Ele coloca uma GoPro do lado dele, em cima da câmera. E as pessoas começaram a acompanhar ele na parada. Hoje ficou tão bom que depois que voltou presencial, né, a possibilidade, ele acha que o online é não só melhor, como mais efetivo. Mas se você perguntasse para ele, antes da pandemia, quando ele foi forçado a fazer isso, ele ia estar falando igual você. Porque você não tem nunca um exemplo, ninguém nunca te ensinou. Quando alguém te ensinou, a gente ensinou só daquele jeito. Então a gente vê um mundo muito naturalmente sobre um contexto daquilo que a gente já viveu. Eu entendo. Então, aí que vem o benefício da dúvida. Se passasse uma lei, um projeto de lei, que você não pudesse mais dar aula presencial, você parar de fazer inseminação? Você parar de ensinar isso? Eu não sei. Eu não sei. E esse negócio de uma falcatrua, não é, mas isso até hoje. Não, mas eu tô falando autoridade, sério. cara. Não, eu tô te falando, falam mesmo só. Sério? Não é bem assim não. As pessoas ainda acham que é falcatrua. Depois de 1.342 resultados, e eu fazer uma entrevista por dia ao vivo, as pessoas ainda falam isso de mim. Uma grande revista de empreendedorismo falou isso de mim. Você não é 6 e 7, você é 7 e 1. 7 e 1. Não foi essas palavras. Mas eu acho que foi mais ou menos isso, com um pouco mais de polimento. Eu falei que olha que interessante. 3 semanas depois, essa mesma revista fez uma matéria com um aluno meu. Sem falar que era aluno meu. Uma pessoa começou do zero, falando, olha que iniciativa legal de empreendedorismo. Fez uma matéria lá com ele. Eu falei, olha que interessante. Viés é tudo, né? Então, e desde então, mais de 20 alunos meus já passaram por essa entrevista, por essa revista. Mas eles passaram como se eles tivessem criado o negócio do zero. E eles criaram. Mas o que eu quero dizer é que a mesma revista que falou que não funcionava,
Então, o que eu quero dizer é que a reticência vai acontecer. Aquela pessoa que queria me entrevistar, ela tinha uma agenda. A agenda era falar que isso não funcionava. Que isso era... E eu entrevisto uma pessoa por dia. Eu dou, cara, se o jornalista quiser, ele tem contato aí do Ricardo, eu vou fazer o quê? Mas será que ela pesquisou? Provavelmente naquela época não. Isso na época me doeu muito, assim, sabe? Porque era uma revista que eu lia. Você vê, é tipo isso. E depois eu vi muitas vezes aquela revista entrevistando outras pessoas, com muito sucesso, que era só alunos meus. Fulano agora está online, usa online para amplificar suas vendas e tem um sucesso. E o negócio foi criado do zero, quando algumas pessoas que entram na forma nem deram tempo de mostrar. Então é o seguinte, essa é a primeira coisa, tá bom? A segunda coisa que é, quando você entra no online, você entra com uma ideia de produto, como você tem, inseminação artificial. Você começa a ver um outro mundo lá dentro. E 80% das vezes o produto não é o que faz 6 em 7, não é necessariamente o que você achava que ia fazer. É porque você tem mais escolha, né? Quando você entra na vida, você só acha que só tem uma carta. Aquela é a sua carta. Você aprendeu aquilo a vida inteira, você tem que dar um jeito de fazer aquela carta valer. Aí, brother, quando você entra lá, você vê trocentas cartas. E a opção é liberdade. Olha que louco. Tanto na eu área, busco online justamente assim, porque eu tenho uma empresa física que vende nitrogênio, vende sêmen, eu vendo nitrogênio atacado. É uma empresa que veio do meu pai, tem 40 anos, só comigo tem 20. E eu gostaria de migrar para online, por quê? Para mim ter a mesma ideia sua, Érico. Liberdade. Poder ter liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de ser a pessoa que eu gosto de ser. Poder ensinar uma coisa que eu sempre quis ensinar. E agora você está me falando que pode ter alguma coisa nova, né? E tem uma coisa muito louca, tá? Mesmo que você não queira ir para online, se você usar a fórmula, você vai construir vai aprender 2 coisas boas. Construção de audiência focada e criação de autoridade. Isso aí é irrefutável, que você pode criar autoridade e negócio. Se no final da Masterclass eu falasse o seguinte, pensa comigo, tá? Fiz tudo online, tá? Até agora. E no final da Masterclass, aí, Ricardo, essa é uma coisa interessante. No final da Masterclass, ao invés de vender um curso online, eu falo assim, não, gente, o que eu estou oferecendo aqui é um curso presencial aqui em Brasília. É comigo em carne e osso, não tem câmera nenhuma. Você acha que eu vou conseguir botar esse curso? Uai, já tinha 500 pessoas lá em Brasília comigo só. Quantas pessoas estão assistindo 500. A gente aqui? 400. Isso é só o começo. Então, mesmo que você queira usar isso para aumentar a sua reputação, a autoridade no nicho, e você não queira fazer nada online depois da venda, você pode fazer toda a venda online e lotar sua agenda, que o seu ticket vai aumentar. Mais gente te procurando, aumenta a sua reputação. É tipo assim, convida um palestrante para dar uma palestra que é desconhecido. Custa R$5.000. Eu sei disso. Convida um cara conhecido. 50, 60. Você sabe qual foi a última palestra que eu fiz? Quantos me pagaram? De verdade? 200. Eu tive essa experiência, tá, Érico? E sabe onde foi a palestra? Porto Alegre. Porto Alegre. Então, assim, e eu não faço mais palestra. Assim, é muito raro fazer palestra. Primeiro porque o mundo mudou, né? Segundo, porque virou um custo de oportunidade para mim. Pagar 200 mil para uma palestra é um custo de oportunidade. O que significa isso? Eu faço mais dinheiro, impacto mais pessoas, falando aqui da minha cadeira com papel de parede tosco atrás, de camiseta, do que pegar um avião e fazer uma palestra. Não, sempre é mais. Sempre é mais. Você pega o avião, é um dia pelo menos, se for capital, você conseguir voltar no mesmo dia. Mas se não for capital, já fui convidado para várias palestras já, eles falam que é 1 hora, chega lá, é o dia todo que você gasta. Total.
Não é? Então, assim, uma hora só segunda CUT. Segunda Polícia Militar são segunda 18 horas, se você botar na ponta do papel. Na segunda CUT é só 1 hora. Na segunda Polícia Militar, quando você vai perguntar para... Tem sempre aquela manifestação da CUT, 2 milhões de pessoas, segunda CUT. Segunda Polícia Militar foram 25 mil pessoas. Então, segunda CUT é 1 hora. Então, assim, eu não quero desmerecer, não, mas com reputação, mesmo que você decida não cruzar essa linha do digital. Você fala assim, quer saber de uma coisa? Comigo aqui é só ao vivo. Isso você pode aumentar completamente. Isso pode ter um retorno de investimento muitas vezes maior do que o seu próprio N vezes. Você vai ter que ter uma calculadora para calcular. Eu já calculei. Digital. Mesmo que você não queira entregar o produto no digital. Não sei se eu me fiz cálculo. Eu calculei, Érico. 6 em 7 para mim, se eu aumentar 3 vezes o número de aluno que eu atendo, já dá. Já dá por mês. Pois é, ué. Então assim, cada vez mais as pessoas estão com a atenção no digital. Nem quando não deveriam. Então, né? Não sei se você já foi jantar com a esposa, com a família, olha pro lado, não na sua, mas olha pro lado das famílias dos outros. Tá todo mundo no celular. Todo mundo. Né? Todo mundo no celular. Então, a atenção tá no digital. Então, mesmo que você decida não, mas vai com a cabeça sempre aberta. Eu acho que existe uma coisa que se chama o benefício da dúvida. Não vai com a certeza que não dá. Vai com, pelo menos, dúvida. O benefício da dúvida. E, na pior das hipóteses, use o digital para amplificar o seu negócio físico. Ponto. Se é isso que você quer, tá tudo bem também. Não, mas você começou a me abrir a mente, Érica. Apesar que eu te sigo há anos e sou grato pelas coisas que eu vejo você. Eu moro em Berlândia, de onde, né? mesmo? Eu sou de Barretos, mas eu moro em Berlândia. Berlândia. E eu vou te falar, Ricardo, meus pais são de Minas. Minha família toda é de Minas, meus primos é de Minas. Eu consigo falar o idioma dele. Olha pra você ver aqui. Eles não começam falando, eles falam, aqui, Érico. Não, sou. Aquele trem ali, ó. Pega aquele trem ali pra mim. Só um tiquinho, só um tiquinho. É ali, tá? Só um tiquinho. Só um pouquinho. É logo ali. É logo ali. E eu vou falar, um mineiro, ele é 3 vezes mais reticente do que uma outra pessoa. Ele não tem um São Tomé. Ele tem que ter um São Tomé com o mesmo peso dele, a mesma cidade, com o mesmo nicho, enfiando a mão no mesmo buraco. O São Tomé tem que ser amigo dele, do lado dele. Aí ele acredita. Do lado dele, com certificado. Certificado pela Anvisa. É tipo assim, eu falo isso com todo carinho com meu pai, assim, e eu acho que isso protege vocês. Mas eu digo o seguinte, essa é a penitência do mineiro, que ele vai ser mais reticente. Mas tem uma benção. Uma vez que ele entra, meu irmão, tem um povo que não tem medo de trabalhar, é o mineiro. Não tem tempo ruim. Então, é a sua benção e sua penitência. Tá bom? Cara, não tem tempo ruim. Geralmente, quando ele entra pra fazer mesmo, ninguém segura. É muito louco, assim. Rio descendo. É igual o rio descendo. Não tem como atrasar. E fogo subindo, né? Rio descendo. E fogo subindo. Ai, e chuchu. Respondemos a sua pergunta ou confundimos? Não, você abriu um pouco a minha mente, questão disso. Eu só tô meio fechado em questão do presencial, porque veio da faculdade. Eu sou uma pessoa assim, igual eu até brinco, eu não escolhi, né? Eu nasci numa família que tinha uma empresa de reprodução. Eu fiz técnica agrícola, fiz veterinária, fiz especialização em reprodução e toda a vida amo o que eu faço. E tudo que a gente vai fazer em questão da veterinária, vamos colocar assim, né? Claro que eu não dou curso para veterinários, tudo tem um presencial, né? Tudo tem aquela dificuldade que tem que ir lá ensinar, pegar na mãozinha. Hoje em dia tem uma modinha que chama IATF, que você tem que aplicar os hormônios na vaca, né, durante 11 dias e você insemina ela com a hora exata. Ela dá o cio na hora certa. E todos os cursos que alguns cursos que eu tô vendo no online, eu vejo que os caras estão patinando e não conseguem entregar isso. E é uma coisa que dá para fazer online por GTF.
E eles não conseguem entregar porque o pessoal não aceita não ser pelo menos 1 hora presencial. Uai, eu vou te fazer um desafio, então. Desafio ao vivo, na frente de 400 pessoas. Eu te desafio a entrar para a Fórmula e usar a Fórmula só para vender o presencial. É um desafio legal, hein, Érico? E não proibido de fazer online, tá? Combinado? E mesmo assim, eu acho que você vai sair com retorno de investimento N vezes maior. Certeza, Érico. Porque tem uma coisa... Mesmo, não pode, tá? Se você entrar dia 11, tá combinado aqui que você não vai lançar online. Você só vai lançar o presencial. E aí, não vai mesmo, pelos primeiros 3 anos. Eu falo isso porque é uma ferramenta. Vai chegar uma hora que, quando você fizer isso algumas vezes no online, no presencial, isso vai te dar o retorno de investimento, que no final das contas a gente tem que pagar boleto, não tem? A gente é empresário, a gente tem que fazer. Você está fazendo igual você fez se correr o bicho pé. Eu não quero que você compre. Não, eu vi. Você chegou a essa, Ricardo? Nossa. Eu estava numa live minha do Instagram, acabei minha live e abri o Érico Rocha lá, falando com a mulher que vende seguro de carro. Ele falou, não quero que você entre. Ah, não, mas eu vou, então eu vou te bloquear. Eu vi. Mulher, pelo amor de Deus. Então, assim, quando é para falar, eu falo. Assim, quando não dá mesmo, eu falo. Até porque, no final das contas, a gente, num processo de longo prazo, né, Ricardo? A gente quer o cliente. Eu não quero o cliente para uma estação nem para uma colheita. Eu estou atrás do cliente para uma vida toda. É isso que me dá sucesso no longo prazo. E não adianta nada você vender uma coisa para a pessoa e depois a pessoa ficar chateada. Não dá longevidade para o negócio. Porque no final das contas, depois da invenção das redes sociais, que fica a sua reputação. Eu acho, Érica, as pessoas que estão de fora, elas não têm ideia do quanto o método tem que ser bom para você conseguir entrevistar um aluno por dia aqui. As pessoas não têm ideia do quanto tem que se investir no curso. Eu sei porque a gente faz isso com as nossas alunas. E todo dia a gente se pergunta como que a gente vai melhorar o método, como que a gente vai fazer elas ter mais resultado, porque a gente quer entrevistar mais alunas. A gente já entrevista alunas toda semana também. E assim, para ter um volume de pessoas tendo resultado, para poder vir aqui todo dia entrevistar uma pessoa diferente, é um negócio surreal. Tanto que se procurar outros players do mercado digital, qual outro cara que ensina marketing digital que entrevista um aluno por dia? Às vezes 2. Tem cara que tem 1 milhão de seguidores e até hoje não entrevistou um aluno dele na vida. Vai só no bonitinho, vai só na teoria, vai no... É isso, aquilo, a performance, fala bem, mas e o resultado dos alunos, cadê? Então, isso aí é uma coisa que faz muita diferença. Uma coisa eu sei, Érico, os melhores, claro, tirando você, os melhores citam Érico Rocha. Os melhores citam Érico Rocha. Uai, que bom. É justamente para essa paixão de trazer resultado, né? Porque eles, quando citam, eles botam o nome deles em jogo, né? E são caras grandes, os jogadores aí que ganham muito dinheiro e citam Érico Rocha. Uai. E assim, eu não pago eles para citar, olha que louco. Deveria pagar, né? Faz propaganda, não pago. Então, assim, chega uma hora que é isso. Mas eu vou fazer o resumo da obra. E o desafio é, se essa parte está difícil de entender no momento, e tá tudo bem, eu entendo por quê. Porque só quem mexe com inseminação artificial que sabe da coisa. Quem sou eu aqui de Brasília, que nunca botei a mão na vaca, falar de alguma coisa de vaca, né? Então é muito talvez seja muito sem empatia, né? Mas eu vou falar o seguinte, faz e só para divulgar o presencial. E isso por si só vai te dar retorno de investimento. Brutal. Por quê? A atenção gera mais
atenção qualificada e autoridade gera mais telefone tocando. Ponto. E aí, reputação. Isso tende a aumentar preço, tende a lotar a agenda. E a gente que dá curso presencial, às vezes a gente sabe que se tiver 5, se tiver 10, o custo é o mesmo. Então, é tipo avião, né? O avião levanta voo e custa a mesma coisa, se tiver 100 pessoas. Então, você pode usar isso só para o seu presencial. E aí você vai dar o benefício da dúvida se você e somente você tiver essa ideia que vale a pena. Só você pode falar, porque só você conhece o seu negócio. Mas vai com a cabeça semi-aberta. Eu tô aberto para ver. Tipo, eu tô aberto para ver o que vai acontecer. Se vier bem, se não vier, só o lucro que você vai ter com a amplificação do seu negócio de curso presencial vai ser o suficiente para pagar isso N vezes. Não, vai dar. Não, você falou que a questão do custo é grande mesmo. É a mesma coisa. Eu tenho lá, mantenho 50 vacas paradas, comendo todo dia, que sua mãe e seu pai tem vaca, né? Você sabe o tanto que come. Tem vaca. Estão comendo lá e as minhas não parem, né? Porque é para curso, então elas nunca vão parar. É só para curso. Então, o custo fixo você já tem. Faz isso aumentar. E vai com a cabeça aberta. Se você vê alguma oportunidade, você vai, mas se não vê, já vai estar garantido. O boleto. Fechou. Um abraço, tá bom? Vocês. Deixa eu ir que eu vou ali. O maior para você também. Tchau, tchau. Vou logo ali, 300 vai logo ali. Tchau. Olá, tudo bem? Tudo. Como você Eu chama? sou a Rosimeire e estou falando de Petrolina, em Pernambuco. Olha, cara, essa viagem ao Brasil é muito legal, né? São Paulo, Petrolina, Pernambuco. Você não tem Porque eu acabei de me mudar para cá, apesar de ser de Petrolina. Eu morei 20 anos em Brasília, Érico. Olha, que legal! Olha, eu morava em Sobradinho, Distrito Federal. Que legal! E eu sou Rosimeire. Rosimeire. Bom dia. Bom dia. Rosimeire. Rose, qual a sua pergunta Oi? para o Ricardo? Desculpa. Qual seria a sua pergunta para o Ricardo? Eu estou nessa área digital também há pouco tempo. Eu sou professora universitária, trabalhei durante 14 anos na docência, na área de agronegócios. E eu estou já há algum tempo pensando em me estruturar melhor para venda de mentorias. Eu tenho uma empresa, chama Melhor Assim Agro, né, na área de cursos e treinamentos. Estou com a mentoria pronta para lançar, mas a minha dúvida mais, assim, o que mais me deixa, de certa forma, ansiosa é pensar na estrutura que eu preciso montar para alcançar esse resultado. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com a fala do Ricardo. Eu já acompanho o Érico há bastante tempo. E eu fico muito pensativa quando eu começo a ver a implementação disso, a coisa acontecendo, né? Então, eu lanço e aí? Eu tenho que ter uma estrutura para isso, né? Eu queria perguntar para ele a respeito disso. Porque aqui sou eu empresa nesse momento, né? Então, eu queria perguntar para o Ricardo qual foi a estrutura que ele precisou montar, o apoio que ele precisou estruturar para chegar nesse resultado que ele mostrou para a gente aí. Uma excelente pergunta, Rose. Como é que foi isso para você? Hoje, Ricardo? 2022, eu tenho equipe, né? Uma equipe maravilhosa, inclusive talvez tenha pessoas assistindo aí da equipe. Mas quando eu comecei, era eu empresa também, eu empresário, né? Sim. Estrutura física, computador, internet, celular. Já era. Não precisa mais nada. De pessoas. O primeiro 6 em 7 a gente fez, se não me engano, era eu, a especialista, que é médica, né? Eu sou lançador, ela é especialista, minha sócia. A gente tinha uma pessoa de suporte para dar suporte para as alunas
para responder, porque já estava... Porque a gente decidiu, se não poderia ser a gente mesmo. No começo era eu mesmo que dava suporte para as alunas. E quando a gente fez o primeiro 6 em 7, a gente tinha uma pessoa que ajudava a fazer o design dos posts do Facebook, mas era porque a gente estava mais ousadinho também, porque também durante muito tempo foi eu e a especialista, inclusive ela é médica, mas é muito boa de design, entrava lá no Canva, fazia todas as artes e posts e tudo. Então no começo, assim, no mundo digital dá para chegar bem longe, meio sozinho no começo, porque você aprende o que precisa dentro da fórmula, tem, né, as coisas que precisa aprender o lançamento e precisa aprender o tráfego, né? E aí muita gente fala, ai meu Deus, o tráfego é difícil, eu preciso contratar alguém que entenda tráfego. Cara, estuda ali uma semana do curso de tráfego que tem dentro da fórmula, que você já vai sair na frente de 99% dos caras que dizem que são gestores de tráfego aí na internet, e pronto, começa a fazer os anúncios ali. Para mim aconteceu dessa forma, eu vejo muita gente, muitos colegas da fórmula também que vão sozinhos até um bom resultado, né, Érico? Não sei qual a sua visão. Total, eu fui até 2,5 milhões sozinho. Eu não recomendo não, tá? Porque eu tinha um problema de contratar as pessoas mesmo, fazer tudo sozinho, de não confiar, era um problema pessoal meu. Inclusive, eu tinha uma história muito legal, Rose. Eu treino cross num box, tem um casal que é dono. E eles são pessoas da educação física. Bem raiz mesmo. Sabe? Educação física raiz. E educação física é educação física mesmo. Preparadores, né? Aquela pessoa que passa planilha, né? O máximo que ele sabe de computador é a planilha. E eles fizeram 6 em 7. Eu entrevistei eles. Olha que legal. Aí eu percebi que eles eram de Brasília. Achei muito legal. Falei assim, posso treinar aí? É legal, né? Ele pode. Ficar bem pertinho aqui, no mesmo bairro aqui que eu moro, em Brasília. Aí fui lá treinar. E eles fizeram 6 em 7. Ano passado eles fizeram quase 2 milhões. Ele e ela, tá bom? Só ele e ela. Aí, eu falei assim, não sei se eu falei assim ou se surgiu, eu falei assim, amiga, tá na hora de você contratar ajudante, né? Já falei assim, vou contratar alguém para mexer no tráfego. E ela foi, e é da educação física ela, tá? Ela faz tudo sozinha. Ela ainda faz o design também. Que eu vou te falar que ele não tem design deles, né? Ele ainda tem um pouco de design bonitinho. Eles não tinham esse valor muito de fazer tudo muito bonitinho, não. E aí ela foi, e ela tava chegou no dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, super frustrada. Eu fui contratar um cara para fazer isso, ele sabe menos que eu. Acontece. Isso é interessante. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela fez o suficiente e agora ela sabe o que uma pessoa sabe, que uma pessoa não sabe. Porque se você não faz, você nunca vai saber. É tipo eu com carro. Eu chego lá, o cara fala para eu fazer o que eu vou fazer o quê? Eu vou olhar no olho dele e confiar no que ele está falando. Mas não é necessariamente o mais certo. E às vezes o pior acontece quando o pior acontece, o Ricardo meio que falou, quando a pessoa, para ela, acha que sabe. Então ela se apresenta hiper confiante para você, porque para ela não tá mentindo, é a verdade ela tá dela, falando verdade. Então, só que ela não sabe. Isso. Então, assim, nesse primeiro começo, eu aconselho você a fazer de tudo um pouco no começo, até por um motivo estratégico. E a gente está falando a gente não está falando de uma faculdade, não, a gente está falando de uma semaninha aqui e ali. E só com essa uma semaninha você vai saber se um dia você precisar contratar um ajudante. E eventualmente quando você vai fazendo as coisas, você contrata o ajudante. Ele fala de um ajudante. No caso, no digital, quando você no cafezinho, você contrata alguém para fazer uma faxina. Você contrata alguém para ficar no caixa. Você contrata alguém para ser uma garçonete, para oferecer as coisas ou levar as coisas para o seu cliente. O primeiro ajudante que você vai contratar, sabe qual que é? Suporte. Suporte é uma pessoa que fez o curso e vai responder a pergunta para você, porque você quer dar um bom serviço para os seus alunos. E no começo é você.
E aí, depois do suporte, você, de repente, faz a casa mais bonitinha. Ah, faz um design. Você pode contratar um design se quiser. Cara, design é uma coisa que eu não contratei até meu 5º ano. Você acredita? E eu não sou bom de design como a sócia dele, não. Se você entrar no meu post, você vai meio que perceber. Se você pega os meus posts e fazem ele de trás para frente. Hoje é bonitinho, a gente tem uma equipezinha, ó, faz uns logos bonitos e tal. O próprio logo da Fórmula foi eu que fiz. E logo, o que é o logo? É uma seta. Ah, crescimento. Então, o que eu quero dizer é que você pode começar tudo sozinho. A maioria das pessoas devem começar sozinho. Para a própria saúde e prosperidade do negócio. Porque eu quero que você seja uma dona. E nesse caso, vai ser muito importante para você contratar ajudantes. E no começo é ajudante mesmo. Essa área de agronegócios, ela é uma área que vem se tornando muito competitiva. A gente precisa, a impressão que eu tenho, Érico e Ricardo, é que mesmo começando sozinha, eu não posso chegar de uma forma amadora, sabe? Eu vou ser faixa preta. mas eu tenho essa insegurança em chegar. Eu tenho uma página já, que é a melhorassim.agro, mas eu penso muito antes de fazer uma postagem, por exemplo. Eu penso muito antes de... Eu montei uma estratégia de estar todas as segundas trazendo temas mais complexos, funcionou muito bem, mas eu faço sempre isso com muito receio, sabe? Porque eu tenho uma cobrança interna muito grande para que eu chegue com muita presença. Talvez por conta de uma crença que eu tenho de estar vindo do meio acadêmico, né? Onde eu construí uma relativa autoridade, e eu fico com muito receio de não conseguir transferir essa autoridade para o digital, entende? Então, na verdade, eu preciso, não que eu me ache, entende? Mas o fato é que eu construí um relacionamento muito forte no agro, na área acadêmica, numa faculdade privada de onde eu venho, e eu tenho essa dificuldade de transferir isso, sabe? Eu acho que eu vou ter que resolver eu acho que eu vou ter que ir para uma terapia. Eu vou te falar o seguinte, é justamente porque você tem essa necessidade de entrar bem que você precisa entrar com técnica. Se você estiver sozinha, você vai entrar só o intuitivo. E eu vou te falar, você é muito boa de agro, é acadêmica, mas até a academia necessitou de técnica. Você aprendeu com grandes mentores. A gente não aprende rápido sem mentorar, não. A não ser que você seja um gênio. Um gênio é difícil. Mas se você for aquela pessoa, então é técnica. Então é justamente porque você não pode errar. Vou dizer que você não quer errar, ninguém pode, né? Você precisa de técnica, de receita. Ganha aquele... Assim, o que fez o ser humano de hoje? Ferramenta. A gente é melhor que o cachorro, não é porque a gente é mais forte. A gente tem ferramenta. E saber usar as ferramentas é importante. E a Fórmula é uma ferramenta metodológica para você usar a internet para construir uma reputação com integridade. Para amplificar a sua reputação. Porque eu acho que deve ter gente muito pior que você vendendo, que é melhor que você. Porque marketing é isso, né? Não basta ser, tem que parecer. Então, dito tudo isso, o que eu quero dizer é que aí sim você precisa de técnica, tá bom? E a técnica vai te ajudar a amplificar e você não vai entrar numa briga de metralhadora com uma faca, né? Por melhor intencionada que você seja, não vai ser muito. Mesmo uma pessoa menos experiente que você tem uma metralhadora. Verdade. Então aqui, e que massa você está fazendo isso pro agro? Porque eu acho que o agro é que sustenta muitos de nós. Não estou falando de um ponto de vista só de comida, não. Estou falando de ponto de vista de país. A economia é muito agro e é muito amador. E eu falo isso porque muita gente faz 6 em 7 no agro e é uma galera carente de conhecimento. É muito tudo, a galera meio que tipo assim,
meio que nasce no Exatamente, agro, para nascer no agro. Através da família, através de uma fazenda herdada, um negocinho herdado. Muito isso. Muito verdade isso que você está dizendo. Mas se você bota um soldado com metralhadora, ele pode ser o melhor soldado, mais disciplinado com faca que ele perde. E a forma de pensamento é a metralhadora. Bora lá. Que prazer, que honra ter essa oportunidade. Assim, me sinto muito, muito feliz e abençoada por ter estado aqui com vocês hoje nessa manhã. Um grande presente, viu? Foi muito bom pra gente também. Inclusive, sua pergunta foi muito pertinente, tá? Muito obrigada, Ricardo. Opa, muito obrigada, imagina, prazer falar com você. Prazer foi meu. Show de bola, gente. Ricardo, queria agradecer novamente a sua presença aqui. E queria dizer que, tô te esperando agora na faixa preta, porque começando a inclusive, chegar lá, informação importante para o final da live. Estamos de carrinho aberto, abrimos o lançamento ontem. E a gente vendeu ontem quase mais do que o lançamento passado inteiro. Só ontem. Nossa. Quanto foi? Não sei se você pode falar, porque tá aberto, né? Posso. Mas vamos fazer o seguinte. Posso. Tá. A gente vendeu ontem de faturamento bruto, acho que uns 380 mil, mais ou menos. Que massa, né? E agora aquela história de tenente-coronel, nada de errado se aquilo, né? Em todos, é super importante ter os tenente-coronéis, né, e tal, mas é massa que agora você tá amplificando isso. Então eu tô achando que esse ano rola, hein? Essa é a nossa meta, queremos encontrar você na faixa preta. Quem quer seguir o seu Instagram do emagrecimento? Isso, é importante, porque eu até vi um comentário que, mas o Ricardo não tem postagem no perfil. Eu sou o bicho do mato, eu nunca apareci na internet até hoje. Eu sou o cara do bastidor. A primeira vez que eu apareço online foi hoje com você. Mas a minha expert, minha sócia, Instagram é DRA, de doutora, DRA, doutora Cláudia Benevides. DRA Cláudia Benevides. Benevides. Como é que escreve? Benevides. Benevides. Isso. Benevides. Ok. Abraço. Então, quem quiser seguir, de repente até emagrecer. É um programa maravilhoso. Né? Sim. Que ótimo. Imagino. Um abraço, Ricardo. Um grande prazer, Érico. Um abração. Tchau.